Olá, meu nome é Amanda e eu estou aqui hoje com o Dr. Ademar Oliveira, psicólogo, e hoje ele vai estar fazendo uma contribuição no nosso trabalho de biologia. A gente vai estar falando um pouco sobre a gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível, e para começar, se apresente, doutor. Olá, Amanda, tudo Olá. bem? Olá, pessoal, professora Mari, professores da Escola Estadual Jaime Almeida Paiva, aos alunos e alunas, é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos conversar, então, sobre a gonorreia, vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante, e eu vou trazer, Amanda, na perspectiva do comportamento e da emoção, tá? Porque é um assunto muito voltado à medicina e à enfermagem, e aí, em respeito aos colegas, né, que são especialistas no assunto, eu vou trazer alguns pontos importantes para nós, pelo menos 6 itens que levam algumas pessoas a contrair a gonorreia ou outra doença relacionada à relação sexual, tá bem? Tá bem. E para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que leva uma pessoa a contrair essa infecção. Muito boa pergunta, tá? Excelente posicionamento e parabéns de novo pela iniciativa de estarem desenvolvendo este tema, tá bem? Eu acredito que esse tema é também uma contribuição social nas vidas daquelas pessoas que têm esse comportamento de risco. Bom, como anunciado, eu vou trazer na perspectiva comportamental e emocional, e aí eu trouxe aqui 6 pontos para nós, tá, Amanda? E depois eu vou pedir que você traga um pouco dos sintomas, né? Eu vi que você trouxe algumas anotações aí, e eu acho que isso vai enriquecer bastante o nosso bate-papo, tá bem? Bom. Eu acho que o primeiro ponto, assim, o que leva? Tem uma receita? Poxa vida, né? Se fosse assim, seria fácil, né? Você chega lá, apresenta a receita e a pessoa não tem uma doença sexualmente transmissível. Mas tudo passa pelo gerenciamento de comportamento e gerenciamento de emoção. É fácil? Não, não é. E eu trouxe 6 pontos para nós, para iniciarmos essa reflexão. O primeiro ponto é a impulsividade. A impulsividade, hiperatividade, o que é isso? A pessoa faz e depois percebe que fez, né? Não pensa nos atos e nas consequências. Na verdade, pensa no ato e não pensa na consequência. Outra questão que pode levar a pessoa a contrair é a desatenção. Então, a pessoa muito desatenta, né, quando vê já cometeu alguma coisa, não percebeu. Outro ponto interessante, Amanda, é o desconhecimento das emoções. Eu acho que aqui está uma grande demanda do consultório de psicologia, né, o desconhecimento das emoções. Nós temos que saber, Amanda, qual é o momento que nós estamos com raiva, o momento que nós estamos alegres, o momento que nós estamos tristes, o momento que nós estamos com medo. E quando eu penso nessas emoções, são mais de 27, tá? Aqui nós estamos com as principais. Uma pessoa alegre é uma pessoa perigosa, né? Uma pessoa com medo é uma pessoa perigosa, uma pessoa com tristeza também é perigosa, porque fica vulnerável. Uma pessoa com raiva, ela comete coisas ali que acaba destruindo situações em questão de minutos, de segundos. Isso acontece aí na televisão, a gente assiste o tempo todo, né, esse tipo de matéria. Então, conhecer as emoções, gerenciar essas questões aqui ajudam bastante na prevenção. Identificação com grupos, isso é muito comum na idade de vocês, né? Alguns se identificam com quem usa boné, outros se identificam com quem gosta de um estilo de música, outros se identificam com quem gosta de filme, com quem gosta de ficar quietinhos, e algumas pessoas se identificam com outras que têm comportamentos impulsivos, né, hiperativos, e cometem situações aí que depois que vão ver o preço, né, a ser pago com tudo isso. Então, identificação com grupos, indução, né, então acaba sendo induzido coletivamente por esses grupos também. E aí a promessa afetiva, que a gente sempre conversa, né? O que é a promessa afetiva? É muito comum os meninos usarem essa estratégia, sabe? Olha, se você tiver relações sexuais sem preservativo, sem proteção, é um sinal, uma prova de amor que você está dando para mim. E não é. Né? É uma estratégia muito baixa usada, né? Na maioria das vezes, e isso não ajuda bastante. Quer dizer, não contribui em nada. E a menina, o menino tem que estar muito atento a tudo isso, tá? Você gostar de uma pessoa não significa necessariamente que você vai viver uma relação de risco com ela, tá bem? Tudo bem? Eu acho que começamos, deu certo esse primeiro momento, né? Certo. Eu queria que você trouxesse um pouco dos sintomas para nós. Então, eu vou estar comentando um pouco sobre os sintomas, Legal. que em relação à gonorreia varia de grupos para grupos, entre mulheres, homens, bebês e etc. Algumas pacientes do sexo feminino são assintomáticas, ou seja, elas têm a infecção no organismo delas, só que elas não apresentam sintoma nenhum. Elas podem, sei lá, ter
relações sexuais e Não percebe, né? não percebem, não tem sintomas. Uhum. Porém, algumas apresentam dor na região inferior do abdômen, corrimento amarelado fora do período menstrual, dor e ardência urinar, dor pélvica e sangramento durante a relação sexual. Já pacientes do sexo masculino demonstram dor a urinar também, como as mulheres, só que com eliminação de pus e corrimento no pênis, inflamação na uretra e também dor nos testículos. Um ponto importante que muita gente não sabe é que bebês, né, recém-nascidos também podem ter essa infecção. Nossa. E em pacientes, nesse caso, recém-nascidos, eles podem ter conjuntivite neonatal, capaz de levar à cegueira. Então, é bem complicado, né? Uhum. E no caso da gonorreia na boca e na garganta, os sintomas incluem sensação de queimação e dores nessas regiões, além de glândulas inchadas, manchas brancas e alteração na fala. E também na gonorreia anal apresentam sintomas como coceira, secreção purulenta, dor ao evacuar e sangramento na via retal. Muito interessante, né, Amanda? E se a gente voltar um pouquinho lá no início da conversa, né? Tudo gira em torno da necessidade do adolescente, do jovem, compreender a importância de saber quais são os comportamentos. Uhum. Peraí, que tipo de comportamento que eu tenho? Que tipo de sentimento que eu tenho? Que tipo de pensamento que eu tenho? Quais são as emoções mais evidentes? Peraí, eu sou uma pessoa que fico com raiva com muita facilidade? Eu sou uma pessoa que fico muito triste com muita facilidade? Que fico alegre com muita facilidade? Existe uma estratégia, né? Quando a gente quer alguma coisa de outra pessoa, a gente vai no momento que ela está alegre, né? Então a emoção, a alegria, se não for bem usada, ela pode ser um fator preocupante aí, principalmente quando se trata de doenças sexualmente transmissíveis. Então é isso, eu acho que eu trouxe numa perspectiva comportamental e emocional, e aí passeamos um pouquinho pelos pensamentos e pela necessidade de prevenção, considerando aí as relações escolares, as relações familiares e outras relações do dia a dia. Eu espero ter atingido o objetivo, contribuído no trabalho de vocês. Então é isso, ficamos por aqui e muito obrigado ao Dr. Ademar por essa presença, essa contribuição no nosso trabalho e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. Um abraço, gente. Até mais.